Olá, galera do sétimo ano. Aqui quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje nós teremos mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos estudar os conteúdos que estão sendo cobrados na atividade remota, bloco 1 da disciplina de geografia. Então é bom que vocês prestem atenção, no que eu vou falar, que com certeza irá ajudar e muito na resolução das questões do bloco. Então, como vocês estão vendo aí, o tema principal da nossa aula de hoje é Estado, nação e outros conceitos. No entanto, apesar de o tema principal da aula ser esse, nós iremos falar sobre outros assuntos que estão sendo cobrados na atividade remota, justamente para ajudar vocês na resolução das questões. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando primeiramente sobre paisagem. Então, a paisagem, a gente sabe que a paisagem é tudo que pode ser visto. No entanto, a paisagem ela pode ser vista de uma forma também mais ampla, que é a paisagem geográfica. Então, a paisagem geográfica é tudo aquilo que pode ser vista, tudo aquilo que pode ser sentida. Então, logo, tudo que está ao nosso alcance é considerado paisagem. Então, é importante a gente saber que dentro da geografia existe dois tipos de paisagens. Existe as paisagens naturais e as paisagens culturais. Então, as paisagens naturais são aquelas paisagens que, de certa forma, não sofreram intervenção dos seres humanos, somente intervenções e ações da natureza. Então, é um exemplo de paisagem natural, uma serra, um rio, um lago, as dunas, que é produzida pelo vento, as dunas de areia. Então, esses são exemplos de paisagens naturais. As paisagens culturais são as paisagens que sofreram interferências humanas que foram construídas muitas vezes pelos seres humanos. Um exemplo são os campos de cultivo, as moradias, as estradas. Então, são exemplos de paisagens culturais. Então, sobre a paisagem geográfica, a gente precisa saber o seguinte, que elas podem ser modificadas tanto por meio das ações humanas, como por meio de ações da natureza. Então, a natureza também é capaz de transformar as paisagens. Por exemplo, um exemplo da natureza transformando as paisagens por exemplo, a chuva. Então, a floresta está seca e dá uma chuva e as plantas começam a florescer. Então, esse é um exemplo da mudança da paisagem, por meio de ações naturais. E o homem, a gente sabe que ele pode modificar as paisagens de várias formas, como construindo, abrindo estradas, campos de lavouras, entre outros. Então, agora nós iremos retornar ao tema central da aula, que é Estado, nação e outros conceitos. O que são esses outros conceitos? O conceito de Estado, nação, território, país, entre outros. Então, vamos ao tema principal. Noções básicas para evitar enganos. Então, muitas vezes a gente não sabe o conceito de Estado, de país, de nação e de povo, e às vezes acaba cometendo enganos, trocando o Estado, achando que o Estado é o país, ou o país é o Estado, o país é o território. Aí a gente tem que ficar muito atento com essas questões para não confundir. Então, eu trouxe aqui o conceito de cada um, o que é o Estado, o que é o país, o que é o território, o que é a nação, o que é o povo, o que é o governo, entre outros. Nós vamos tentar compreender, cada um, para que a gente consiga, aprender e também consiga, responder à atividade. Então, essas explicações elas servem tanto para o nosso dia a dia, e também para a resolução da atividade. Então, é importante que vocês não pensem, deixem de pensar, ou melhor dizendo,
que a aula é simplesmente para ter a aula e responder a atividade. Não, a finalidade da aula não é só para responder a atividade. A aula ela pode ficar para a vida, né? Para a gente usar no nosso dia a dia. Então, é importante que vocês saibam disso. Mas vamos ao assunto principal. Então, o Estado. Vamos ao conceito de Estado. O que é o Estado? Então, a gente sabe que a palavra Estado ela pode ser escrita tanto com inicial maiúscula como com inicial minúscula. Então, o Estado, escrito, com inicial minúsculo, está se referindo à questão do Estado, relacionado à ordem, à posição, condição. Então, aí nós estamos falando do Estado que está relacionado a isso, a ordem, a condição, No entanto, existe o Estado escrito com E maiúsculo, que é o que a gente vai estudar hoje. O Estado que se inicia com a letra maiúscula, que é o Estado, que diz respeito à geografia. Então, vamos lá. O que é o Estado? Corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Então, o Estado é isso, corresponde a uma organização. Então, o Estado, a gente já pode perceber que é uma organização. É uma organização política, administrativa, ou seja, existe quem administra, quem governa, e jurídica, de uma sociedade, Tal organização tem soberania sobre seu território nacional. Então, o Estado ele tem que ter soberania sobre esse território nacional, que se chama de soberania nacional. Então, o Estado ele é soberano, Ele tem que ter soberania. O que é a soberania, gente? A soberania é a autoridade maior, a autoridade suprema que deve ser respeitado pelos demais estados. Então, quando eu digo que um país é soberano, é que ele é a autoridade suprema, ele é a autoridade maior e, portanto, ele tem que ser respeitado pelos demais estados. Então, o Estado ele tem que ter uma soberania nacional, ou seja, que ele deve ser, soberano com relações aos outros entes do Estado, e também ele deve ter uma soberania, internacional. Que é essa soberania internacional? É ele ser independente, Ele ter suas próprias leis, sua própria administração e que os outros países, os outros estados, ou melhor dizendo, não interfiram, nesse estado, Então, esse estado, quando eu digo que ele é soberano, então ele tem uma soberania nacional, e uma soberania internacional, ou seja, nem as instituições brasileiras podem, questionar esse estado, e nem as instituições internacionais também, porque esse Estado ele é soberano, Ele tem sua própria administração, sua própria política e sua própria jurisdição, certo? Então, vamos para frente. Um exemplo de Estado, nós temos o Estado brasileiro, o Estado argentino, o Estado boliviano, entre outros, Agora vamos entender o que é o país, Está aí, o que é o país? Refere-se ao território de um estado. Então, o país é o território de um estado. Então, o estado, ele também tem que ter o território. E esse território é chamado de país. Então, quando eu falo no território de um estado, eu estou falando de um país, Por sua vez, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território sua população, dirigindo e organizando a vida social. Então, o país, é o território
do Estado. E o Estado é responsável por fazer isso, né? Por organizar a vida social dentro do país, né? Então, um exemplo de país, nós temos o Brasil, a Argentina, a Bolívia, entre outros. Adiante. Nação. O que é a nação? A nação consiste em um agrupamento social unido por passado histórico comum, que deu origem a uma identidade cultural. Então, a ideia de nação está relacionada a um passado histórico comum, a pessoas que nasceram no mesmo lugar, que compartilham de uma mesma cultura, seja ela na questão religiosa, na questão da língua falada, da alimentação. Então, a ideia de nação é isso, é a ideia de pertencimento a uma determinada cultura, né? Então, existe, né, por exemplo, no Brasil, né, nós se identificamos como brasileiro por quê? Porque nós falamos a mesma língua, nós compartilhamos de cultura parecida, né, no que diz respeito à culinária, né, as festas que são comemoradas, as datas comemorativas. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Então, e também nós pertencemos e nascemos em um mesmo território, né? Então, essa é a identidade, é a ideia de nação, ou melhor dizendo. O que é território? É a porção da superfície terrestre que o Estado exerce soberania. É a base física do Estado. Então, o Estado, né, ou o território é a porção da superfície terrestre, né? Então, o território é a superfície terrestre, né, onde o Estado, né, exerce sua soberania, né? Ou seja, o Estado domina um território. Então, para o Estado ser soberano, ele tem que dominar um território, né? Como é o caso do Brasil. O Estado brasileiro, ele domina o território brasileiro, né, que a gente vê ali no mapa. Então, o Estado brasileiro compreende, o território do Estado brasileiro, né, compreende aquele mapa do Brasil que a gente conhece tanto, né, que é dividido em regiões e estados. Então, é importante que a gente saiba, né, que o território é a base física do Estado. E a gente tem que saber também que esse território não compreende somente a parte do continente, que é a terra, né, a parte de terra que a gente vê, né, o solo. Não, ele também compreende a parte dos mares, ou seja, se for um estado que é banhado pelo oceano, existe uma parte de mar que pertence ao estado. Tem também o espaço aéreo, que também faz parte do território do estado, ok? Povo. Então, nós vamos entender agora o que é o povo. Então, é muito simples agora. O que é o povo? A totalidade de pessoas que habitam um determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um estado. Então, o povo são as pessoas que habitam uma região, um território, e que são indivíduos que formam o estado. Então, é o povo, né? Então, são as pessoas que formam, né? O povo é a pessoa que habita o território e que forma o estado, certo? Vamos lá. Governo. O que é o governo? O governo é a organização que tem responsabilidade de administrar um país, estado, província, município, região. Então, o governo, né, ele tem essa responsabilidade de administrar, seja um estado, um país, uma província, um município, uma região. Então, o governo é essa autoridade que tem esse poder, né, de administrar, certo? Então, espero que tenha ajudado na resolução das questões do bloco com essa aula e boa sorte na resolução da atividade e até uma próxima aula. Obrigado.